O sofrimento de Jesus na cruz, ele citou algumas frases que reverberam até hoje. E uma delas foi: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o que será que Jesus estava querendo dizer com essa frase? Vem comigo que hoje a gente vai saber. Essa frase está lá em Marcos 15, 34. Durante o sofrimento, Jesus falou, estas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Deus, ali no momento, ele não via o Filho, mas ele via eu e você, pecadores. Foi lançado sobre Jesus ali os pecados de toda a humanidade, antes dele, durante ele e até depois dele. Então, Deus não podia, naquele momento, socorrer o Filho, e realmente Deus o desamparou. Porque para Deus ele tinha que passar por aquele sofrimento para poder nos resgatar da escravidão do pecado, para poder pagar uma dívida altíssima, a dívida do pecado. E lá em Isaías 53:10 diz assim, contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo. Algumas versões vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Para alguns podem até ficar escandalizados com esse texto, mas na verdade agradou a Deus moê-lo. Por quê? Por causa do propósito. Aqui, contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre. E a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Por que agradou a Deus fazer o Filho passar por aquele sofrimento? Por causa do resultado, por causa do propósito, por causa da expiação do pecado, porque através de Jesus seriam comprados homens de todas as nações, de todas as raças, de todos os credos. Gente, muitíssima gente seria comprada através do sacrifício de Jesus e seria pago também a dívida do pecado. E eu amo o texto de Isaías porque Isaías foi escrito mais de 700 anos antes de Cristo. E em Isaías 53, versículo 5, diz assim, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, naquele momento do ato da crucificação, Jesus, como inocente, o ser humano e totalmente Deus, ele estava ali levando todas as nossas iniquidades, todas as nossas culpas. Como consequência, trazia o desprezo de Deus. Deus teve que desprezar o seu próprio filho ali na cruz, porque para Deus ali, quando ele olhava, ele não olhava o filho, ele olhava eu, você e toda a humanidade. E essa humanidade precisava ser castigada. Ali a ira de Deus, referente ao pecado, foi toda lançada em cima de Jesus. Tanto que Jesus no Getsemane, Jesus chegou a chorar e suar sangue, de tão aflito que ele estava. Porém, a gente ao ler, a gente pensa que essa aflição de Jesus era por conta do sofrimento físico, mas não era. Era por causa dessa questão que o Pai teria que abandoná-lo. Ele que estava desde a eternidade com o Pai, desde o princípio, em comunhão com o Pai, ele ia passar por um período longe, sem a presença do Pai. Tanto que ele desce do Getsemane de cabeça erguida, consolado, ele é esbordoado, ele é xingado, ele é cuspido, ele é vilipendiado, ele é maltratado, açoitado, e ele continua o quê? Firme, reto, nem se defender ele se defende. Então o sofrimento dele foi ali. E o engraçado é que lá em Deuteronômio 21, versículo 23, na parte B, diz assim,
Pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Deuteronômio 21, versículo 23, parte B. Então, queridos amigos, Deus solucionou o problema do pecado através do seu Filho na cruz. Hoje, você obtém a salvação sem ter que pagar o preço, porque o preço já está pago, o tetelestai, a dívida já foi paga. Jesus pagou lá a minha e a sua dívida lá na cruz. Então, não fica longe dele, não. Volta para Cristo ou faz uma aliança com Cristo, pois ele te ama e ele quer te salvar. Tá? Para mais vídeos como esse, acesse o nosso canal Obediência e Paz. Irmão Tiago, fica na paz. Que Deus abençoe.